Aula de Geografia para o oitavo ano e agora nós vamos falar sobre o nosso continente, o continente americano. Então, no início do ano a gente fez uma introdução, conhecendo sobre as divisões continentais do planeta, todos eles, até aqui está no plano esférico, e agora nós vamos trabalhar, vamos iniciar um estudo sobre o nosso continente, vamos dar umas pinceladas sobre este assunto. Então, para iniciar, o continente americano, vamos ver o quadro natural. Então, qual é o quadro natural do continente americano? Vamos ver o relevo, hidrografia, clima, vegetação e outros pontos mais. Então, de início, nós temos o relevo. Primeiro passo, o continente americano é o segundo continente maior do mundo. E se a gente observar aqui no plano esférico, nós vamos ver que ele é um território que acaba passando de ponta a ponta, no planeta, desde o norte até o sul. Então, podemos olhar, que ele está tanto no Círculo Polar Ártico, aqui no início, como ele vai chegar lá no Círculo Polar Antártico. Bem, aqui, ó, o país da Argentina, bem próximo, o sul do Brasil. Nós vamos ver também, que ele está entre os trópicos de Câncer, trópico de Capricórnio, vai estar entre a zona temperada norte e a zona temperada sul. Então, é um continente bem... que há um grande comprimento, como diz a história, bem comprido, o continente americano. E aí, diante disso, nós temos também uma variação grande de clima, de vegetação e relevo. Nós vamos encontrar aí na página 89 do livro de vocês, onde inicia o assunto, na América destacam-se 4 grandes conjuntos de relevo, que distinguem um do outro pela altitude. As altas cordilheiras, como por exemplo, nós temos a Cordilheira dos Andes, que é o conjunto de montanhas, formou a Cordilheira dos Andes. Muito importante na questão do aquecimento do planeta, entre o frio e o quente, por conta das elevações. Das altas cordilheiras do oeste, as planícies centrais, as depressões do centro e os planaltos e as montanhas de antigos desgastes do leste. Então, vejam como é bem misto, o nosso relevo, montanhas, planícies, planalto, depressão, a gente vai encontrar aqui no nosso país, aqui no nosso continente. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem, já pelo fato da hidrografia, as grandes redes hidrográficas que nós temos no nosso país, já conta por conta de quê? Por conta de quê? Da caracterização desse relevo. Então, o relevo ele é bem dinâmico, digamos assim, no nosso continente. Também um continente desse tamanho, atravessando uma ponta a outra do planeta, dá para esperar que seja um continente bem dinâmico em todos os sentidos, desde de geográfico, histórico, bem dinâmico, como eu falei. Então, aí nós temos os tipos de relevo, como eu falei, planície, planalto, depressão, cordilheira, conjunto de montanhas, a gente pode encontrar aqui no continente americano. Depois vem a hidrografia, também temos várias redes hidrográficas, e a de destaque maior do mundo se encontra no Brasil, que é no Brasil, no continente americano e também em demais países, não só no Brasil, peruano, boliviano, a bacia hidrográfica amazônica, que é a maior do mundo, se encontra aqui, grande rede hidrográfica, e isso ajuda muito. Por exemplo, também aqui no Nordeste, no Sertão, nós temos o São Francisco, e agora tem um braço, que é a transposição, que sai, do São Francisco. Então, dentre outras, temos também a hidrelétrica, a Itaipu também, que é uma das maiores do mundo. Enfim, então é bem diverso a questão hidrográfica também aqui no nosso país, que vocês também vão poder observar na página 90. Vem agora o clima. O clima também bem dinâmico, e esse é que é dinâmico mesmo, pela questão
continente, né, atravessar de uma ponta a outra no planeta, então o clima vai ser bem diversificado aqui, desde frio ao extremo a quente também. Então aí no livro de vocês tem esse dinamismo climático. Na página 91, nós temos o clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio polar, frio de montanha. Semiárido, já sabe, é aqui no sertão. Então, nosso clima é semiárido. E aí a gente também viu o frio, né? Frio polar, que está tanto aqui, né? No sul como aqui no norte. Aqui no norte também bem que tá mesmo, né? Lugares que não dá nem para morar, não dá para ficar ninguém por ser tão frio, né? Congelante. Então, o clima é bem diversificado aqui no nosso continente. Uma coisa interessante dentro do clima são os rios voadores, que essa é uma nova. O rio voador, e tem rio voando? Tem, né? Que bem tem, né? E graças a eles garante o nosso abastecimento de água. Então, o rio voadores é uma ação que acontece com o quê? Né? Com a participação do Oceano Atlântico, que é o oceano que banha o nosso país, né? Aqui. Também o Oceano Pacífico banha o continente. Na verdade, o continente americano é banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Atlântico. A gente observando no mapa. O Brasil é que é só banhado pelo Oceano Atlântico. E aqui, no caso dessa questão dos rios voadores, está interligado justamente ao nosso país, Brasil, né? E os países que ele faz fronteira. Aí veja só, o Oceano Atlântico, com a sua participação, nós temos uma vasta floresta amazônica, uma floresta muito importante, a floresta tropical, juntando com a ação do oceano, mais as plantas, né, que geram umidade. Nessa ação, vocês vão ver no livro na página 92, tem uns exemplos bem interessantes para ficar mais claro. Nessa ação dos dois, né, desses dois pontos, mais a Cordilheira dos Andes, né, como eu falei, que é uma cordilheira fria, né, por conta de sua elevação, quanto mais elevada, mais baixa a temperatura, então lá fica congelado. Aí junta essas situações e provoca o rio voador. Aí que eu quero dizer, provoca as precipitações. Por isso que chove muito, né, lá na bacia do rio Amazônica, porque nasce justamente na Cordilheira dos Andes. E aí, isso não só fica lá, né? Ele é um fator natural muito interessante. Ele se dispersa pelo país. Então, quando se monta lá na bacia, ele volta novamente para o Brasil e até a região sul e sudeste são contempladas com esses rios voadores, né? Não é só na região norte. No nosso caso já é diferente porque já é uma característica geográfica a nossa localização, tudo mais, então é diferente. Claro que pode ser que num ano ou outro a gente tenha também a contribuição dos rios voadores, porque se não fosse também não estávamos nem aqui para contar a história, porque a água é um bem precioso. Mas é interessante, né, essa ação do rio voador, quando o dinamismo, né, a união que há entre o Oceano Atlântico, né, a floresta tropical, amazônica, mais a Cordilheira dos Andes, né, provocar todo esse fenômeno e aí abastecer as nossas hidrelétricas, né, abastecer nossos mananciais, né, graças a esse rio voador. Beleza. Outra coisa também que vai acontecer mediante ao clima é a vegetação. A vegetação é caracterizada pelo clima. O clima é quem vai dizer que tipo de vegetação irá predominar em determinado local. Então, lá na região polar, né, onde o clima é muito frio, lá nós não vamos encontrar caatinga, obviamente. A caatinga é um bioma que a gente só vai encontrar aqui no sertão nordestino, no clima semiárido. É aqui onde a gente vai encontrar caatinga, no sertão, né? Então é uma característica nossa. E aí na página 94, vocês vão observar, né, o variado tipo de vegetação que existe no continente americano. E como eu disse, aqui vai ser realmente dinâmico e diverso, né, por conta das extremidades do continente, por ele passar em várias zonas térmicas do planeta. Então o clima e a vegetação será diverso nessa região.
Depois disso, né, a gente entender um pouco sobre o relevo, hidrografia, clima e vegetação, vem a questão da regionalização por critério geográfico. Então, por critério geográfico, o continente é dividido dessa forma: América do Norte, América Central e América do Sul. Nessa divisão geográfica aqui, América do Norte, por exemplo, o México se encontra na América do Norte, entendeu? México, Estados Unidos e Canadá estão na América do Norte. Aí vem aqui os países da América Central, né, como Haiti, Cuba, né? Então nós vamos outros mais. E depois vem os da América do Sul, como destaque nós temos o nosso país, o Brasil. Então geograficamente está dividido desse jeito. O interessante de tudo isso é que o México entra dentro da América do Norte. O México geograficamente está na América do Norte. Agora, e isso também vocês vão ver na página 95. Agora, na questão da regionalização por critérios histórico, cultural e socioeconômico, o México já não entra na América do Norte. Ele está na América do Norte por questão geográfica, mas por questão histórica, ele não está na América do Norte. Aí, por questão histórica, cultural, ficou a seguinte divisão: América Latina e América Anglo-Saxônica. Então, como é a questão da América Latina? A América Latina é porque, desde o México, né, até findar aqui na Argentina, foi todo colonizado, né, no caso do centro, né, do início do norte, na verdade, até aqui, o finalzinho do sul, foi historicamente colonizado por português e espanhol, né? Como são de origem latina, a linguagem, né? Então nós ficamos denominados como latino-americanos. Nós somos todos latino-americanos, desde o México, né, ao final aqui da América do Sul. Então, a América Central e a América do Sul são latino-americanos porque foram colonizados por latinos, né? No caso, espanhóis e portugueses estiveram aqui. Então, assim somos chamados historicamente. E anglo-saxônico ficou Estados Unidos e Canadá, porque lá foram colonizados por ingleses, né? Maior parte dos ingleses, mas também teve franceses. Mas lá ficou denominado como anglo-saxônicos porque o domínio maior foi da Inglaterra, é tanto, né, que lá a língua falada é o inglês, né? O inglês é o predominante, que predomina. Ah, mas tem outros idiomas. A gente hoje pode falar tanto idioma que quiser, mas nesse sentido histórico, o idioma que predomina lá no Canadá, Estados Unidos, é o inglês, porque foi colonizado pela Inglaterra. Porém, é o inglês americano. E a Inglaterra é o inglês britânico. No nosso caso também, nós fomos colonizados por Portugal, porém o nosso idioma é português. Do nosso jeito, mas ainda diferente do de Portugal, né, que é o originário. Do mesmo jeito também são os outros países que foram colonizados pela Espanha. No México, eles vão falar o quê? Espanhol. Por quê? Porque foram colonizados pela Espanha. Embora que tudo isso, né, tenha sofrido uma mistura, que aí a gente sabe que onde entra o negro, onde entra o índio, o branco e tudo, e foi feito, é como se tivesse formado, né, foi formado um novo vocabulário, uma nova forma de falar e tudo mais. Bom, então isso aí são questões históricas. E aí a gente também entra na questão cultural e socioeconômica, gente, pela forma de ser, né, e tudo. Econômica, a gente sabe que os Estados Unidos e o Canadá são países de primeiro mundo. Enquanto o centro e o sul, nós temos países emergentes como o Brasil, em compensação nós temos países de pobreza extrema, como é o Salvador, né, uma pobreza, nossa. E aí vem também o Haiti, como eu já falei, são países bem pobrezinhos. Então, nós temos uma diferenciação socioeconômica. Econômica também vai atingir o social, né? Em relação aos outros países de primeiro mundo. Não quer dizer que o fato de fazermos parte do mesmo continente, todos os países vão ser abastecidos por igual. Não, porque cada um vai ter sua política, cada um vai ter, como eu falei lá na aula de história, cada um tem sua independência, né? Sua forma de produzir, então isso é particular de cada um. Então nós temos países, desde países pobrezinhos a países bem ricos, né, economicamente falando. Então isso aí é outra diferenciação que a gente encontra no nosso continente. A formação histórica
do continente, que eu até esqueci de falar lá na aula de história, mas a formação histórica é que quando eles chegaram aqui, já existia povos, existia uma organização, existia reinos, né? Com a questão dos incas, maias, astecas, olmecas, entre outros. Esses são os mais falados porque eram os mais organizados. Então, o continente americano teve uma formação histórica antes mesmo dos portugueses chegarem aqui. E aí houve a conquista. A conquista dos ingleses, dos franceses, dos holandeses, né? Que não só foi português e espanhol e inglês, não. Teve francês, holandeses, dinamarquês, que dominaram, né? Que tiveram aqui e exerceram seus domínios sobre o continente americano, né? E aí nós temos também no nosso continente, volto a falar novamente, a miscigenação, né? Que é a cultura indígena, a cultura europeia e a africana, que misturou, né? Quando os primeiros europeus chegam, aí já encontram os indígenas e ainda vão buscar os negros, porque houve aquela, né, dificuldade dos índios não aceitar a exploração e foram buscar os negros, e aí terminou em toda a mistura. Então nós temos uma mistura bem grande aqui no continente, desde da ponta de cima à ponta de baixo, o continente é todo misto, né? Porque foi vivenciado isso historicamente, que eu também já coloquei para vocês na aula de história. Então tá aí, gente, o assunto sobre são os primeiros passos, né, do estudo sobre o continente americano, né? A gente viu a questão natural, a questão da regionalização, né? De norte, sul, de norte, centro e sul. Por que de norte, centro e sul? E a regionalização por critério histórico, a história que o próprio continente já tinha. Então tudo isso eu destaquei para vocês. E depois a gente vai prosseguir, né, falando de outros assuntos interessantes sobre o nosso continente, o continente americano.